Nessa videoaula nós vamos falar sobre previdência privada. O primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa em aposentadoria, em qualquer mecanismo de acumulação de recursos, de patrimônio de longo prazo, é fazer uma avaliação de como que anda a nossa expectativa de vida, né? Então, se a gente observar ao redor do planeta aí, nós vamos observar que a fatia de idosos na população, tanto brasileira como dos outros países que já fizeram esse processo antes, né, ela vai crescendo, né? A idade média da população vai subindo e a gente diz que a população vai envelhecendo, né? Casos esses que a gente já vê na Europa há muito mais tempo, por exemplo. Né? Então isso é uma notícia muito boa, porque as pessoas passam a viver mais tempo do que viviam, né, em décadas passadas, porém cria um desafio que é o seguinte, né, como nós vamos viver mais tempo, nós temos que pensar mais em aposentadoria ou em acumular recursos que subsidiem uma qualidade de vida nossa após o período do trabalho. Então, se a gente quiser realmente ter boas condições de vida no futuro, a gente precisa compreender o nosso sistema de aposentadoria hoje e se planejar para o que pode acontecer de mudança daqui para frente e tentar minimizar os impactos disso para ter uma excelente qualidade de vida no futuro. Então, como a gente estava falando, a gente pode observar a expectativa de vida das pessoas segundo o IBGE. Né? Então, observem que no começo do século passado, 1900, as pessoas tinham a expectativa de viver 34 anos. E isso vai se modificando década a década, né? 1940, 39, 43, desculpa, 1950, 43 anos, 1960, 56, e nós temos hoje uma expectativa de vida, 2010, entre 73 anos de idade e de 76, que é o que se espera, que se projeta que tenha para 2020. Então, como a gente pode observar, antigamente, vamos supor que aqui com a expectativa do ano 2000, né, de 69 anos de expectativa de vida. Então, se nós tivéssemos aí, né, trabalhássemos até os 65, nós teríamos uma sobrevida aí de 4 anos e o que a gente acumulou de recursos ao longo do período precisa suprir essa nossa necessidade de vida durante esse período. Quando a gente alonga mais a nossa expectativa de vida, o que acontece? São mais anos que nós precisaremos de recursos para manter, né, a nossa qualidade de vida e tudo mais. Então esse é um grande desafio que a gente precisa enfrentar e inclusive é um desafio que o próprio INSS, né, no seu serviço de aposentadoria, né, ele enfrenta. Por quê? Porque antigamente, como é que funcionava isso? Antigamente funcionava, na verdade hoje, né, ainda funciona no regime de repartição simples. O que é o regime de repartição simples? O INSS pega todas as pessoas que estão na ativa, que estão trabalhando hoje, né, pega todos nós aí que estamos trabalhando hoje e recolhe um valor, né, relativo ao INSS das pessoas para pagar as aposentadorias das pessoas que já estão aposentadas. Então isso que a gente chama de regime de repartição simples, né? E aí a gente tem uma mudança de cenário muito grande, porque em 1940 nós tínhamos 31 trabalhadores para cada aposentado. Então o recurso que era recolhido era superior, muito superior ao recurso que tinha que se pagar de aposentadoria. Já hoje a realidade é muito diferente, então nós temos aí uma realidade de 1,4 trabalhador para cada aposentado. Por isso que a gente assiste anualmente as informações sobre o rombo do INSS, né? Em função disso, em função de que o que se tem para pagar em aposentadorias é maior do que se tem para receber de aposentadoria. E qual a leitura que a gente pode fazer isso, que você pode fazer isso, para que você possa já começar a ter algum planejamento, algum pensamento, alguma leitura do que pode vir a acontecer em breve aí no futuro? Bom, primeiramente, se essa situação se prolonga, né, se ela continua dessa forma e ela vai continuar, as pessoas vão viver cada vez mais, então a gente pode entender que essa relação vai continuar caindo. Então nós teremos cada vez menos contribuintes com relação à parcela de aposentados no nosso país. Então, nessa realidade, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, o INSS vai ter que encontrar uma solução. Seja ela aumentar ainda mais o prazo de aposentadoria ou reduzir as aposentadorias, enfim. De qualquer forma, é uma conta matemática insustentável e que diante disso, né, diante dessa informação, você
precisa já se posicionar hoje para que não chegue lá na frente e tenha dificuldade. Tá? Imagine que a expectativa para 2040 é menos de um contribuinte para cada aposentado. Bom, e aí, né, muitas pessoas passam a utilizar a previdência privada como uma forma para garantir o futuro. E um dado muito importante e intrigante ao mesmo tempo do IBGE diz respeito ao perfil dos aposentados no Brasil e como eles vivem hoje. E aí alguns dados são dados também que a gente deve refletir muito sobre eles. Então, por exemplo, hoje apenas 1% dos aposentados se mantém. Tá? De todos os aposentados do Brasil, apenas 1% se mantém com seus recursos, seu patrimônio e tudo mais. 25% são obrigados a continuar trabalhando, 28% dependem de caridade e 46% dependem de parentes. Então observe isso e verifique que hoje essa é a situação. Então quando a gente olha esse número hoje aqui, que a gente está vendo, dados do IBGE, dados oficiais, portanto, a reflexão que tem que ser feita com você, né, comigo e com todos nós aqui, é a seguinte: qual é a situação que eu quero estar? Né? Eu quero ser o 1%, eu quero ser o 46%. Isso é lógico, todos nós vamos querer ser o 1% ali da pizza que consegue se manter e tudo mais. Porém, existe uma dificuldade para que isso ocorra. Então, na verdade, existe uma necessidade de planejamento e existe uma urgência nisso. Então, dependendo da sua faixa etária, essa tomada de decisão para poder suprir essa questão, ela precisa ser imediata. Né? Então, isso é um dado muito importante, porque aqui, se a gente não se planejar para isso ou não considerar isso, esse, digamos, problema, né, ou esse desafio de forma séria, a gente pode se ver numa situação extremamente desinteressante, né, no futuro. Hoje, a repórter Camila Bonfim mostra por que é tão difícil um trabalhador da iniciativa privada se aposentar ganhando o máximo que o INSS paga como benefício. Dona Terezinha contribuiu para o INSS durante 30 anos e reclama da aposentadoria. Eu recebo 2.100 de aposentadoria, este valor não é compatível com o que eu gasto. É pouco mais da metade do teto do INSS, hoje em R$ 4.159. O valor máximo de aposentadoria foi fixado por uma mudança na Constituição em 2003. Correspondia a 10 salários mínimos da época. De lá para cá, o teto da aposentadoria vem sendo corrigido anualmente apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Por isso, hoje não equivale mais a 10 salários mínimos. O reajuste do salário mínimo é diferente. Além do INPC, tem um ganho real que varia ano a ano. Ganhar o teto atual da aposentadoria é para poucos. Segundo o Ministério da Previdência, dos 17 milhões de aposentados, apenas 220 mil recebem a maior faixa do benefício, entre R$ 3.000 e R$ 4.159. O Ministério não informa quantos aposentados recebem o teto. O benefício da Dona Terezinha, por exemplo, foi reduzido porque ela se aposentou aos 48 anos de idade, cedo demais na avaliação do governo, que desde 99 usa um freio para o que chama de aposentadoria precoce. É o fator previdenciário aplicado no momento do cálculo da aposentadoria e que reduz, em média, 30% do valor do benefício. O fator é uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do brasileiro. Um exemplo: um homem de 58 anos de idade e 35 de contribuição terá 20% de redução no valor do benefício. Segundo o Ministério da Previdência, o brasileiro tem se aposentado, em média, na faixa dos 50 anos de idade. Quanto mais cedo, maior a perda provocada pelo fator previdenciário, já que o tempo de contribuição ao INSS também é menor. Para tentar receber uma aposentadoria melhor, não tem jeito. É preciso trabalhar por mais tempo e ter um salário que permita a contribuição máxima durante o maior período possível. Para este especialista, é muito difícil o trabalhador alcançar o teto da aposentadoria. Seria uma combinação de uma idade mais elevada, na faixa de alguma coisa além dos 60 anos, e com tempo de contribuição também mais elevado, além de 40 anos, para chegar a conseguir obter o teto. O diretor de benefícios do INSS diz que o sistema busca equilibrar a conta entre contribuições e pagamento de benefícios.
mas reconhece. O sistema ele é feito para poder levar em consideração o período contributivo da pessoa e tentar retribuir a ela a melhor possibilidade. Agora, naturalmente, ele vai precisar ter contribuições durante um longo período e retardar a aposentadoria. Se ele antecipar, ele sofre o efeito do fator. Então, como você pôde observar, existem várias dificultadoras aí no processo de aposentadoria do INSS, né? E a gente precisa realmente criar alternativas adicionais para poder garantir a nossa qualidade de vida na aposentadoria. E aí é que entra a previdência privada, né? O que é uma previdência privada? Na verdade, a previdência privada é uma solução complementar à previdência pública, né? Cujo seu objetivo é manter o padrão de vida que você tinha durante a sua atividade, né? O que você tem hoje. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa hoje ela tenha um custo de vida da ordem de R$10.000, né? Então, essa pessoa precisa desse recurso para poder honrar com seus compromissos, suas despesas, sua qualidade de vida. Só que a previdência do INSS, a previdência pública, como a gente viu, tem um teto. Então, ela, por exemplo, se ela ganha R$10.000 hoje e ela se aposentar, ela vai passar a ganhar o teto do INSS, que é R$4.159. Então, neste caso, o que ela vai fazer para poder criar uma renda adicional que chegue aos 10 mil? Um plano de previdência privada, que vai ser um plano de previdência complementar, que vai permitir com que ela acumule um recurso e ela receba esse recurso no final, garantindo a qualidade de vida, né? Então, com a previdência privada, você vai economizar valores periodicamente e isso vai gerar um futuro mais tranquilo aí para você e para sua família, né? Bom, hoje a previdência privada ela é facultativa. Como a gente sabe, ninguém é obrigado a ter a previdência privada ou complementar, né? Só que no nosso entendimento e na nossa informação que a gente tem que passar para você, né? No nosso trabalho de assessoria de investimentos e de planejamento financeiro, que a gente atende os investidores, as pessoas que estão aí se planejando para o futuro, que querem efetivamente ter um planejamento adequado, né? Formar suas reservas e ter qualidade de vida no futuro, a gente entende que a previdência complementar ela é obrigatória, né? Uma vez que a previdência pública não vai suprir as necessidades básicas de nenhum de nós, nem a sua, nem a minha, nem de ninguém. Então nós temos que contar com uma parte do nosso patrimônio sendo destinada à previdência complementar, previdência privada. Quando eu falo previdência complementar, previdência privada é a mesma coisa, né, para que a gente possa realmente garantir essa qualidade de vida aí no futuro. Bom, para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui um gráfico que mostra a evolução da reserva em previdência privada, em bilhões. Então observem como a reserva das pessoas em previdência privada, né, são dados da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados e Previdência. Você está vendo aí a evolução do capital que as pessoas hoje guardam em previdência, reservas em previdência, do dinheiro que o montante das pessoas guardam em planos de previdência complementar. Então isso mostra como essa preocupação vem crescendo ao longo dos anos e vem sendo uma necessidade cada vez mais iminente das pessoas aí terem um plano de previdência complementar. Bom, e como é que eu faço para contratar uma previdência? Na verdade, são 4 passos que eu preciso cumprir, né? E esses 4 passos são o seguinte: primeiro passo, eu tenho que escolher o tipo de plano que eu vou contratar, se é um plano PGBL ou um plano VGBL, e eu vou falar o que é isso, né? Vamos começar por esse primeiro passo então. Então, PGBL ou VGBL, vamos entender o que é isso. PGBL, a sigla significa Plano Gerador de Benefício Livre, e é um plano de previdência que você tem algumas vantagens fiscais, né? Principalmente na hora que você vai fazer a declaração do seu imposto de renda. Então, como é que funciona esse benefício? Funciona da seguinte forma: o PGBL, imagine que você junte, sei lá, vou dar um exemplo aqui, R$1.000 todo mês num plano PGBL, perfeito? De previdência. Então, ao final do ano, você vai ter guardado R$12.000 contribuído para o seu plano, para o seu PGBL, para o seu plano de previdência, ok? Então, quando chegar na declaração do imposto de renda do ano seguinte, você vai poder pegar esses 12 mil que você contribuiu e abater da sua base de cálculo do imposto de renda. Como é que é isso?
Vamos pensar que você tenha ganhado 100 mil reais no ano, tá? Esse foi seu salário no ano aí. Então você guardou 12 mil em previdência. Então, quando você fizer a sua declaração, esses 100 mil reais de salário anual, eles serão abatidos dos 12 mil que você colocou na Previdência e o seu imposto será calculado sobre 88, que é o 100 menos o 12, 88 mil anual, e não sobre o 100. Então, com isso, os planos de Previdência na modalidade PGBL te dão a oportunidade de obter um benefício tributário. Então você tem um desconto ali na hora de calcular o seu imposto. Isso só vale para quem declara o imposto no formulário completo, né? E o máximo que pode ser deduzido é até 12% da renda bruta anual. Então, por exemplo, se eu ganhei 100 mil ao longo do ano, mas eu contribuí 20 no PGBL, na verdade só 12 que eu vou poder pegar e abater da base de cálculo. Então isso é importante que eu tenha em mente, porque senão eu estou fazendo contribuições e não tendo benefício, né? E aí, o que acontece? Por outro lado, quando você fizer o resgate, né, ou receber os seus benefícios aí, de aposentadoria por essa modalidade de plano, você vai ser tributado, a tributação vai acontecer pelo valor total que você vai receber. Então vamos supor que você foi juntando dinheiro na Previdência, juntando, acumulou 1 milhão. Então quando você fizer o resgate desse 1 milhão, o imposto que vai ser abatido, que vai ser cobrado da sua Previdência, vai ser o imposto sobre o valor total, sobre 1 milhão. Tá? Por que isso ocorre? Porque na verdade é uma antecipação de benefício fiscal. Né? E aí, quando a gente compara isso com o VGBL, que é o outro modalidade de previdência, você vai ver que tem uma pequena diferença. Então, aqui o que a gente estava falando, o incentivo fiscal, né? Sem o PGBL, por exemplo, eu tenho uma receita aqui, no caso de 60 mil, a alíquota é 27,5%, imposto a pagar e tal. Com o PGBL, eu vou abater os 12% que eu contribuí, né? Então, o meu imposto vai ser menor, tá vendo aqui a diferença? Então essa economia aqui eu vou ter, né? Lembrando então que para eu optar pelo PGBL, eu preciso fazer a declaração completa, no formulário completo de imposto de renda, e preciso ter um vínculo geral com a Previdência Social. Já a modalidade VGBL, a principal diferença com relação ao PGBL é o seguinte: primeiro, que a pessoa, né, você, por exemplo, quando você opta por um VGBL, quando você tiver o imposto que você vai pagar sobre o seu plano de previdência, ele vai incidir só sobre a rentabilidade que você teve com aquele plano. No PGBL, quando você saca, né, o seu dinheiro lá que você acumulou, você vai ser tributado sobre o todo. Mas por quê? Então é melhor ser tributado no VGBL, porque o VGBL eu sou tributado só sobre a rentabilidade, e no PGBL eu sou tributado sobre todo. Na verdade, no PGBL você tem aquele benefício de abater a base de cálculo do seu imposto de renda para diminuir o imposto que você vai pagar todo ano. Então, na verdade, são benefícios cruzados, entendeu? Num você vai pagar sobre o montante, que é o PGBL, mas você vai ter o benefício ano a ano, né? Você vai ter antecipação de benefício fiscal, e o VGBL você vai pagar só sobre a rentabilidade que você tem. Então, no caso, quem não declara, quem não faz a declaração de formulário completo do imposto de renda, tem que optar pelo VGBL, porque se ele optar pelo PGBL, ele não vai ter o benefício, que o benefício é só para quem faz a declaração completa. Então, neste caso, o que importa para você é primeiro se posicionar da seguinte forma: eu faço a minha declaração completa de imposto de renda? Faço. Então, se eu faço a declaração completa, o que é mais recomendável para mim? O PGBL, já que eu vou ter um benefício todo ano ali de imposto. Né? Ah, não, eu não faço, então o VGBL, porque eu não vou ter benefício todo ano, porém, ele vai ser somente tributado na rentabilidade da minha previdência. Perfeito? Então essa é a principal diferença entre as duas modalidades. Ah, André, mas vamos supor que eu tenha um salário de 100 mil e guardei 20 mil na Previdência, e é PGBL. Não, aí o ideal é que você contribua com 12 mil no PGBL e nada impede de você também ter um plano VGBL que você depositou os 8 mil lá. Porque o 12 dos 100 mil, 12% no máximo, é o máximo que você pode ter de benefício tributário para bater na base de cálculo do imposto de renda. Acima disso não pode.
Então, se você tiver um excesso de dinheiro ainda maior e queira colocar, o que exceder os 12%, você pode ter também um plano VGBL, e é muito normal que as pessoas, quando acumulam mais do que 2%, né, acumulam mais do que esse valor, optem por essa modalidade. Perfeito? Quando a gente compara o PGBL com o VGBL, a gente vai ver o seguinte: aquilo tudo que a gente falou, né? O PGBL, contribuição dedutível da base de cálculo de IR até 2%, sim. VGBL, não. Cálculo do imposto de renda incide sobre o total resgatado ou sobre a renda recebida, incide apenas sobre o ganho do capital quando ocorre o resgate ou recebimento da renda. Possibilidade de opção pela tabela regressiva de tributação, os dois podem. Incidência de come-cotas, nenhum dos dois tem. Isso aqui nós vamos falar já mais adiante o que é isso aqui. Tá? Então, basicamente, a escolha entre um plano de VGBL ou PGBL vai depender da maneira que você vai fazer sua declaração de renda. Então, é essa a forma de decisão. Faz completa? PGBL. Faz simplificada? VGBL. Então, voltando aqui, já percorremos o primeiro passo e entendemos que a escolha do tipo PGBL ou VGBL tem seus benefícios, suas características, né, e vai se dar em função do tipo de declaração de imposto de renda que você faz. Né? O segundo passo qual é? Definir o tipo de tributação do seu plano, se ela é progressiva ou regressiva. Então vamos nessa. Bom, existe um regime tributário progressivo que ele funciona da seguinte forma. Você vai acumulando lá os seus recursos num plano de previdência e ele vai ter uma rentabilidade, né? Ele vai acumulando capital. Então, a base de cálculo ela vai seguir uma tabela que é uma tabela para cálculo do imposto de renda normal, né? Aquela tabela de dependendo de quanto você resgatar, de quanto você tiver de resgates ou mesmo de renda, né, proveniente do plano de previdência, vai ser definida a alíquota que você vai pagar, que você vai contribuir para o governo. Então, por exemplo, se eu faço resgates de até 1.710,78 mensais ao longo do ano, então eu estarei isento, né, de imposto de renda. Perfeito? Eu não pagarei nenhum tipo de imposto de renda pelo meu plano de previdência. Se for de 1.710 até 2.563, então pagarei 7,5. Então a gente vê que vai ter uma evolução de acordo com o montante que eu resgatar. Então observe que quanto mais eu for acumulando patrimônio, né, maior vai ser a minha alíquota. Tá? Então esse é um ponto interessante para a gente observar, porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa ela pode ter um plano de previdência que ela vai escolher para se aposentar, fazer a conversão em renda mensal, né, uma renda depois de aposentadoria, né? Então vamos supor que ela tem um custo de vida de R$6.000, né? E hoje ela contribua com o teto INSS, vai ter lá 4.100 e pouco e vai receber na faixa de 2.000 e pouquinho de benefício. Então ela vai entrar nessa faixa aqui, ó, né? Então ela vai entrar nessa faixa, então ela vai ter essa situação aqui. Então nesse caso é importante a gente compreender que o regime tributário progressivo ele vai seguir mais ou menos a mesma lógica da tabela de imposto de renda normal. Né? Então, qual for maior a renda, maior vai ser a alíquota que vai incidir. Então, quanto mais você vai acumulando recursos, existe uma tendência de que essa sua remuneração ou seus resgates sejam maiores, né? E por isso você vai pagar um imposto maior. Em contrapartida, existe uma outra tabela que é a tabela regressiva. E a tabela regressiva ela tem uma outra lógica, ela não obedece à lógica do tamanho do dinheiro que você tem ou vai resgatar ou vai receber de aposentadoria da Previdência. Não, ela tem uma lógica de o seguinte: por quanto mais tempo você contribuir, né, quanto mais tempo você tiver no plano de previdência, menor vai ser a sua alíquota. Então você tem uma oportunidade de reduzir a sua alíquota de imposto de renda na Previdência para 10%. Olha só que interessante. Então, hoje você começa, né, dependendo do prazo, ele começa com 35% de imposto e ele vai sendo reduzido até 10% acima de 10 anos. Então, de 2 em 2 anos vai tendo uma alíquota uma redução na alíquota de 5% e você vai tendo esse ganho aqui. Interessante a gente observar que cada aporte mensal que você faz
tem uma data de aniversário, tem uma data de prazo a ser calculado. Então, se hoje você faz um depósito, para chegar no 10% são 10 anos a partir desse depósito de hoje. Tá? Então, se por exemplo, tem um depósito seu que já está há 10 anos, mas tem outro que você fez ontem, esse de ontem está na de 35 e todo o resto está na de 10, por exemplo, de acordo com o prazo. Então, normalmente, quando você olha um plano de previdência e tira um extrato do regime regressivo, alguns bancos até te falam assim, ó, você tem, sei lá, 200 mil, 30 mil está na alíquota de 10%, 40 mil está na alíquota de 15%, tanto está na alíquota de 20%, por quê? Porque você está com os valores distribuídos ao longo do tempo. E se você resgatar, né, enfim, o que vai acontecer? A tributação vai acontecer pelo sistema PEPS, né, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, se você resgatar um valor hoje, ele vai contar primeiro o mais antigo depósito que você fez na Previdência para poder te aplicar a menor alíquota. Perfeito? Então, no regime regressivo, você começa a ter a possibilidade de fazer uma outra forma de planejamento tributário, que é reduzir a carga tributária em investimentos, né, utilizando a Previdência para isso. Então, como Previdência são reservas de longo prazo, faz muito sentido a opção pelo regime regressivo, né, para obter uma alíquota de imposto de renda menor do que qualquer outra modalidade de investimento que é tributada. Então, você tem essas duas opções, escolher o regime progressivo ou o regressivo, né, em função disso. Eu entendo que o regime regressivo, né, na maior parte dos casos, na maior parte da orientação que a gente dá para os nossos clientes, os clientes da Valor Investimentos, né, da nossa equipe de assessoria, acabam se enquadrando mais no regressivo, porque ao longo do prazo você consegue ter uma vantagem tributária significativa. Então, essas são as duas formas de tributação que precisam ser escolhidas. Então, sempre que você escolher o regime progressivo, você tem como fazer a transformação para o regime regressivo, porém, se você escolher a tributação regressiva, ela também é chamada de tabela regressiva definitiva, você não pode voltar para o progressivo. Então, na Previdência, existem alguns incentivos fiscais com relação a outras modalidades de investimento. Por exemplo, você pode trocar de fundo de previdência. Eu tenho uma aplicação no fundo de previdência do banco A. Não, eu não quero mais, eu quero ir para o fundo de previdência do banco B. Você pode transferir esses recursos sem cobrança de IR, sem resgate. Você faz o que a gente chama de portabilidade, isso é possível. Tá? Não existe a cobrança de um imposto chamado come-cotas, né, que são impostos que incidem nos fundos de investimento tradicionais em maio e setembro, perfeito? Então não tem essa cobrança, então isso dá uma vantagemzinha no longo prazo. Você tem um incentivo fiscal no PGBL, que é aquela questão de abater a base de cálculo da sua alíquota de imposto de renda, certo? Você tem uma renúncia fiscal na tabela regressiva, ou seja, você pode reduzir a sua alíquota programando a sua previdência para o longo prazo na tabela regressiva, chegando a 10%, e você pode fazer uma coisa, uma previdência também com a finalidade de um planejamento sucessório, né? Então, esses incentivos, essas vantagens da previdência são significativas aí com relação a outras modalidades de investimento, por isso que previdência sempre deve estar contemplada numa carteira de investimentos. Aqui a gente fez um comparativo para você dar uma olhada no seguinte. Imagine que você tenha um PGBL, perfeito, um PGBL, contra um fundo de investimento, ambos tenham 8% de retorno anual e você tenha aportado 100 mil em cada um deles. Então aqui você tem como é que se comportaria, né, o acúmulo de patrimônio ao longo do tempo, tá? Em cada uma das modalidades aí. Então observe que pela vantagem fiscal, pelos aspectos fiscais, no longo prazo, o PGBL tende a apresentar um benefício maior e te proporcionar uma formação de rentabilidade de patrimônio ainda maior do que nos fundos de investimento. Então aqui, se você olhar, vai ter o fundo de investimento aqui, vai ter o PGBL na tabela progressiva aqui, e aqui você vai ter o PGBL na tabela regressiva. Então observe que no longo prazo você sempre vai ter um ganho maior aí com os planos de previdência, principalmente em função das vantagens fiscais que representam. Observe que essa diferença nesse caso chegou a R$499 mil, de algo que começou com R$100 mil e foi rendendo de maneira linear. Ok?
Aqui é o percentual de ganho e de perda do VGBL na tabela regressiva sobre o fundo de investimento, tá? Então, essa é uma outra conta também que é feita da seguinte forma: qual que é a tributação de um e de outro. Então, você pode ver que a partir de um determinado prazo, o VGBL começa a ser mais vantajoso. Aqui ele está desvantajoso, aqui o fundo de previdência no curto prazo está ganhando em termos de tributação, né? E depois ele começa a ficar mais favorável para o VGBL, que vai ganhando aí eficiência tributária sobre o fundo. Então é uma forma de você enxergar também que previdência, né, pela possibilidade de um planejamento tributário que você vai fazer com parte do seu patrimônio, vai te proporcionar a oportunidade de ter uma rentabilidade ainda superior, né, ainda superior aí, a um fundo de investimento normal, porque no longo prazo esse benefício fiscal faz toda a diferença, faz todo sentido. Obviamente que a gente precisa considerar que não é para você pegar e então eu vou tirar tudo dos meus investimentos e colocar em previdência, não, porque você tem uma necessidade mais imediata de recursos, você tem outras estratégias, você tem outros motivos para ter o dinheiro aplicado em várias modalidades. E isso é alvo do nosso trabalho de orientação, né, de auxílio aos investidores que a gente realiza no nosso trabalho de assessoria de investimentos, cujo objetivo é justamente auxiliar as pessoas a encontrarem os melhores investimentos no mercado financeiro, tá? Analisando isso em mais de 100 bancos diferentes. Voltando para os passos, né, já demos o primeiro passo, escolha o PGBL ou VGBL, já demos o segundo passo, que é o passo de tributação progressiva ou regressiva. O terceiro prazo é escolher o tipo de fundo adequado ao seu perfil, né, isso aqui é importantíssimo. Vamos a ele agora, vamos bater um papo sobre esse passo especificamente agora. E aí, o que a gente tem que saber? Que um fundo de previdência, ele pode ser um fundo que só compre ativos de renda fixa, um fundo conservador. Ele pode ser um fundo que só compre ativos de renda fixa, mas também tem um pouquinho de ativos de risco, como fundos multimercados dentro da carteira, ou mesmo ações dentro da carteira do fundo. E isso que vai te dar uma perspectiva de risco-retorno daquele fundo. Então, na verdade, os fundos de previdência, eu quero um fundo extremamente conservador, então ele vai comprar títulos públicos e tal e tudo mais. Então a rentabilidade vai ser aquela ali, mais tranquila, sempre positiva todo ano, e você nunca vai almejar uma rentabilidade um pouco mais forte em determinados períodos aí do mercado financeiro. Mas o que deve dizer, o que deve explicar, como você deve escolher o perfil desse fundo? Primeiro você deve fazer sempre um formulário de perfil, né, um formulário de avaliação de perfil para entender qual é o seu perfil. Então, normalmente os perfis dos investidores são categorizados, aliás, em 4 perfis diferentes: conservador, moderado agressivo e agressivo. E quanto mais o seu perfil chegar perto do agressivo, mais agressivo será esse fundo, terá uma parcela maior em ações e tudo mais. Então, esse gráfico ele mostra para você o seguinte: ele mostra uma relação de risco-retorno, tá? Então é o seguinte, aqui o retorno, aqui o risco. Então neste caso, se eu quero baixo risco, né, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a investir em fundos que investam essencialmente em títulos públicos atrelados ao CDI, uma coisa mais simples assim, né, CDBs e tudo mais. Então eu vou escolher um fundo conservador. Então eu vou ter aqui essa rentabilidade aqui, esse risco aqui, e vou ganhar esse dinheiro aqui. Eu quero uma rentabilidade maior, perfeito, então vem para cá. Porém você vai estar correndo um risco mais elevado, então esse fundo vai oscilar mais. Todo mundo fala, eu quero ganhar mais com baixo risco. Isso aí não existe, tá? A relação risco-retorno, ela vai acontecendo e existe o risco maior justamente por existir uma perspectiva de retorno maior. Então, isso faz todo sentido. E existem os fundos, né, ciclo de vida, que são fundos de previdência, que eles começam com uma parte maior em ações e depois eles vão reduzindo de acordo, considerando que a pessoa vai
vai envelhecendo e que ela precisa ser mais conservadora quando ela está com a idade mais avançada e mais agressiva quando ela está com a idade mais menor, mais nova. Então essas são as características dos fundos, então você tem que escolher um fundo que se adeque ao seu perfil. Então pode ser um fundo conservador, pode ser um fundo moderado, moderado agressivo e tudo mais. Isso vai dizer da volatilidade, ou seja, do risco, de quanto a rentabilidade desse fundo que você escolheu de previdência vai oscilar. Então todas as instituições financeiras têm fundos em todos os perfis, só que é importante você saber que isso existe, porque você não pode comparar, por exemplo, um fundo moderado com um fundo conservador, um fundo agressivo com um fundo moderado. Você tem que comparar sempre produtos, né, fundos de mesma característica. E aí, olhando o quarto passo, né, comparando as taxas e rentabilidades dos diferentes planos. Tá? Então esse aqui é outro ponto crítico no momento aqui de decisão de previdência. Então observe, por exemplo, nós colocamos aqui planos de previdência, né, plano A e plano B, né, são simulações aqui, na verdade, exemplos hipotéticos, né, onde você faria uma contribuição mensal de R$500 durante 35 anos. No plano A existe uma taxa de carregamento de 2%, uma taxa de administração de 3% ao ano, tá? E uma rentabilidade de 6%, certo? Então aqui, no plano B não tem taxa de carregamento, a taxa de administração é 1% ao ano e a rentabilidade anual 7% ao ano. Então, essa diferença simplesmente vai te fazer acumular um valor muito maior por ter escolhido planos com menores taxas de administração e taxa de carregamento. Então, repare que se duas pessoas hoje chegarem para contratar dois planos de previdência, pode ser você e um amigo, você e um irmão, você e o seu cônjuge, né? Você chega agora para contratar, se vocês escolherem mal, pode ser que os dois contribuam exatamente com o mesmo valor, R$500 durante todo 35 anos, e que um consiga acumular ao final do período R$355 mil e o outro R$682 mil, simplesmente por conta dos custos envolvidos na escolha do produto de investimento, do produto de investimento, que é o fundo de previdência em questão. Então, o que deve ser observado na hora de contratar um plano de previdência? Primeiro, são 3 aspectos básicos que a gente tem que levar em consideração, né? Todos eles, na verdade, se entrelaçam. Tem relação com os custos, né, que é a taxa de administração e a taxa de carregamento, e a própria rentabilidade do fundo de previdência que você está avaliando. Então, é importante a gente entender aqui o efeito de cada uma dessas variáveis aí, como a gente já mostrou em slides anteriores, o impacto que isso pode trazer na formação do seu patrimônio de previdência. Um dado aqui que a gente falou, uma taxa que nós falamos ao longo da apresentação e que a gente ainda não conceituou, não explicou exatamente como é que ela funciona, é a chamada taxa de carregamento. A taxa de carregamento é uma taxa cobrada em todo aporte que você faz no seu plano de previdência. Então, por exemplo, se você faz aportes mensais de R$100 e a taxa de carregamento é de 5%, então significa que você está aplicando dos R$100 que você paga, 5 vão para o banco, que é taxa de carregamento, é um custo que ele está cobrando, e 95 vão compor o seu saldo na instituição. Então isso traz um custo excessivo para o investidor, na medida em que essa taxa, na verdade, retira, né, dele a capacidade de acumular patrimônio, diminui a capacidade de acumular, porque esse dinheiro está indo para o banco, né? E a maioria dos planos de previdência no mercado cobram essa taxa. Então, é importante entender e ver se há como driblar essa taxa. A gente vai mostrar aqui que há sim, há como você se livrar dessa taxa, tá? E é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai buscar um plano de previdência e tentar melhorar o desempenho dos nossos investimentos. Bom, aqui é um exemplo de um extrato, né, como é que normalmente aparece. Está aqui um extrato, a pessoa que está contribuindo 243,38 todo mês, e é abatida essa taxa de carregamento em cada aporte, tá? Então, essas taxas, a taxa de administração e a taxa de carregamento, elas diminuem a sua formação de patrimônio. Porque pensa o seguinte, como é que você vai formar o seu patrimônio na Previdência? Primeiro ponto,
você vai ter um período onde você vai juntar dinheiro, né, até formar sua reserva, que depois vai ser suficiente para sua aposentadoria. Então, para que esse seu patrimônio aumente, cresça, você tem ter os aportes mensais que você vai fazer, mais a rentabilidade desses investimentos. Então, o que impacta na rentabilidade? A taxa de carregamento impacta na rentabilidade e a taxa de administração impacta na rentabilidade. Tá? Só que isso é cobrado por todos os planos de previdência. Então, a gente tem que ver se essas taxas de administração, se elas estão muito elevadas ou não, e uma forma de driblar essa previdência aí. Né? Então, os principais produtos que nós trabalhamos, que nós recomendamos, que a gente acha que o investidor deve ter na parte de previdência, eles não podem cobrar taxa de carregamento na entrada, né? Porque isso dificulta demais a formação de patrimônio, tem um impacto negativo na formação de patrimônio, não tem porquê, a gente entende que não há porquê você pagar um custo como esse. Então a gente tem que avaliar com um pouquinho de critério para poder não dar esse vacilo que vai fatalmente comprometer a formação de patrimônio. Então, a taxa de carregamento é um percentual que poderá incidir na entrada sobre a aplicação inicial e as contribuições, ou na saída, né? E aí que tá. Então, a gente começa a falar aqui agora de um conceito de taxa de carregamento de entrada, que é aquela que a gente mostrou antes. A cada depósito que eu faço, o banco já morde lá um percentual, que é uma taxa que ele cobra para ganhar dinheiro lá. Enfim, é uma margem que ele tem. Né? E existem as taxas de carregamento de saída. Na taxa de carregamento de saída, normalmente você só vai pagar, ela não cobra nada na entrada, e ela só vai pagar se você retirar, se você fizer um resgate daquela previdência num prazo inferior a determinado período. Então, como a maior parte dos planos de previdência cobra a taxa de carregamento na entrada, é interessante a gente tentar pegar planos que tenham taxa de carregamento de saída. Por quê? Porque normalmente ela tem um prazo, né, mínimo de resgate, então se você respeitar esse prazo, você não vai ter taxa de carregamento nenhum. Né? Ela pode ser zerada depois que passa esse prazo, então isso é interessante. Durante esse prazo ela é regressiva, ela é decrescente, né? Então isso tudo facilita e diminui os custos que você vai ter na Previdência. Um exemplo de taxa de carregamento de saída é esse aqui que eu vou mostrar aqui agora. Uma tabela, por exemplo. Eu poderia ter um plano que não me cobra nenhuma taxa de carregamento de entrada, mas ele tem a taxa de carregamento de saída. Porém, vai respeitar isso aqui. Ó. Até 12 meses se eu resgatar, vou pagar um carregamento de saída de 3%, de 13 a 24, 2, de 25 a 36, 1, e acima de 36 meses eu não pago taxa de carregamento de saída nenhum. Então isso aqui tem tudo a ver quando a gente fala de previdência, porque a previdência ela é um investimento de longo prazo. Então, ao optar por um plano com taxa de carregamento de saída e não com taxa de carregamento de entrada, você vai estar eliminando esse custo e isso vai melhorar a sua formação de patrimônio via previdência. Perfeito? Esse aqui é um ranking das 20 maiores empresas de seguro de previdência, no mercado de previdência no Brasil, tá? Volume de ativos aí. Vocês estão vendo aqui destacado aqui 3, né? A Mafre, a Sul América e a ING, porque essas 3 instituições, elas têm proporcionado alguns produtos realmente com taxa de administração bem agressivo e também com taxa de carregamento só na saída, e normalmente então o investidor acaba se beneficiando. Então vocês podem ver aqui que essas instituições que não pertencem a bancos, elas tendem a ter condições melhores, tá? Porque não há nenhuma diferença de segurança você comprar um plano de previdência de uma empresa independente ou de uma empresa vinculada ao banco. Isso não existe, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar da segurança em previdência. Então, só para vocês verem, dar uma olhada aí, terem uma noção aí no tamanho do mercado que a gente está falando, tá? Toda vez que eu boto meu recurso, deposito meu recurso na Previdência, então esse dinheiro vai sendo aportado lá. E aí vem a pergunta, e se eu precisar de resgatar esse dinheiro por algum motivo? Né?
Porque, na verdade, a previdência é parecido como se você estivesse fazendo uma poupança, você guardando dinheiro todo mês e aquilo ali é seu saldo junto com a rentabilidade que ele acumula. Então, normalmente os planos de previdência vão permitir um resgate com prazo mínimo aí de 2 meses a 1 ano, dependendo do produto que você adquire, ele pode ter regras diferentes. E depois você pode fazer resgates de 60 em 60 dias, tá? Então observem que a previdência não é um dinheiro que vai substituir aquele dinheiro que você pode precisar numa emergência, não é. A previdência não tem essa finalidade. A finalidade dela é a acumulação de patrimônio para longo prazo, para a aposentadoria. Então, é por isso que a gente fala, né? A gente falou lá atrás, que dentro de uma reserva financeira que você tem que ter uma parte dos investimentos que está mais disponível para resgate. A previdência não é essa parte. Perfeito? Então, você tem entre resgates, né, um prazo de 60 dias, certo? Fiz um resgate hoje, só daqui a 60 dias que eu vou fazer. Posso fazer uma portabilidade. O que é uma portabilidade? De repente, você tem um plano de previdência e você começou a assistir essa palestra aqui, esse nossa videoaula, e você viu que o seu plano de repente tem uma taxa de carregamento, que o seu plano tem uma taxa de administração elevada, né? E você consultou a nossa empresa para poder fazer uma avaliação para ver se existe algum outro plano melhor, né? Com a rentabilidade melhor, com custos menores, e a gente achou isso aí para você, por exemplo. Então o que você pode fazer? Você não precisa sacar o dinheiro e depositar na nova previdência. Você pode fazer a portabilidade, igual a um celular, né? Você vai e faz a portabilidade e o seu saldo de previdência estava num fundo, agora ele passa para o outro. Existe um prazo entre portabilidades, um prazo mínimo de 60 dias, e a portabilidade também pode ser feita entre fundos da mesma instituição, com prazo menor de 30 dias. Imagina que você adquiriu, fez um plano de previdência privada e sei lá, vou dar um exemplo aqui, na Icatu, e esse é um produto agressivo, então ele tem mais oscilações, então você avaliou, poxa, é melhor eu fazer um plano conservador. Então dentro da própria Icatu você encontrou um outro plano que te atendesse, então você pode fazer essa portabilidade aí, né? Lembrando que durante essa previdência você indica também o beneficiário da previdência. Então, caso aconteça alguma coisa com você, que é o proprietário, essa reserva vai ser liberada, que é o titular, né, da previdência, essa reserva vai ser liberada automaticamente para o beneficiário que você colocou lá, né? Inclusive você pode colocar inclusive com os percentuais, pode dividir para o filho, para a esposa, para o outro filho e por aí vai. Agora, um ponto aqui que é muito interessante, que causa muitas dúvidas aí nas pessoas quando vão contratar a previdência, diz respeito a esse recebimento da reserva e o resgate, né? Recebimento do benefício, né? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender e eu vou querer que você tenha total atenção nesse ponto agora. Primeira coisa, como eu falei, a previdência ela nada mais é como se fosse uma reserva financeira, uma poupança, né, onde você vai depositando, você vai ter uma rentabilidade melhor do que a poupança, vai ter uma série de benefícios fiscais aí que a gente já detalhou, e esse dinheiro ele vai se acumulando junto com a rentabilidade, vai se acumulando e vai chegar lá na frente com um patrimônio X. Então vamos supor que eu depositei R$500 por mês, agora eu estou com 700 mil depois de não sei quantos anos, tá? Esse dinheiro, o que você pode fazer quando você vai se aposentar? Você não precisa pegar esse dinheiro e isso vai ser transformado numa renda mensal. Você tem várias alternativas. Primeira alternativa, você pode pegar e resgatar todo o dinheiro. Não, me dá meus 700 mil aqui que eu juntei, joga na minha conta e eu vou ver o que eu faço. Eu vou gastar tudo, ou vou aplicar na poupança para receber os rendimentos, enfim, você pode fazer o que você quiser. Então essa é uma primeira possibilidade, que é resgatar 100% do saldo. A segunda é realizar resgates parciais, né? Ah, não, vou tirar um pouco hoje, um pouco daqui 6 meses, um pouco daqui, enfim, de 60 dias, vou resgatando uns pedacinhos conforme a minha necessidade, vou parar de contribuir e fazer dessa forma, beleza. Pode fazer resgates periódicos, né, em prazos que você define, ou você pode converter o saldo total que você tem em uma forma de renda mensal. Como assim? Olha, você chega para a instituição financeira e fala assim, ó, juntei aqui 700 mil reais, né? A gente fala assim que você vai chegar e vai falar para a instituição, na verdade não funciona dessa forma, a instituição já sabe, já é um procedimento natural ali, mas assim,
você tem que optar o que você vai fazer lá na frente, na hora que você está com a reserva já acumulada, pensando na aposentadoria. Então, você tem que chegar lá e você pode falar assim, ó, instituição, eu tenho 700 mil reais aqui e eu quero ver quanto que você me dá de renda vitalícia. O que seria isso? A instituição vai falar assim, não, eu vou te pagar um salário mensal, né, uma remuneração mensal, enquanto você estiver vivo, tá? E em troca você vai me dar esse dinheiro aí. Então por isso que a Previdência ela é um seguro. Por quê? Na verdade você pega o montante que você tem, paga ao banco e o banco vai te retornar com uma renda mensal. Quando você opta pela renda mensal vitalícia, você está transferindo para o banco o risco de você viver 3 anos ou mais 30 anos depois que você se aposentou. Então, neste caso, que você tomou essa decisão, então, neste caso, esses 700 mil que você juntou não é mais seu. Tá? Você pagou ao banco como um prêmio. E ele agora assumiu o risco de se você viver muito, ele vai te pagar muito, se você viver pouco. Então, se você fizer isso e por algum motivo aconteça alguma coisa, você venha a falecer em, sei lá, em 1 ano, aquele valor ali é do banco. Tá? Você pagou, trocou, né? Você trocou o risco de não saber quanto tempo você vai viver com o banco, ele assumiu esse risco e ele está te pagando aquilo ali enquanto você estiver vivo. Então, essa é uma primeira questão. Você também pode optar pela renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário. Você fala, não, então eu quero uma renda mensal vitalícia, mas então eu quero que, quando eu venha a falecer, isso vai se reverter para o meu beneficiário. Pode ser o cônjuge, pode ser um filho, o que quer que seja. Se isso acontecer, obviamente, né, o banco vai te pagar um valor menor mensal, porque ele tem que ter o risco seu e o risco da outra pessoa, né? Eu posso escolher uma renda mensal temporária, eu posso dizer, não, então, olha só, vamos fazer o seguinte, banco, eu vou te dar esse dinheiro e vamos combinar aqui uma renda por 5 anos. Você pode fazer assim também. Ou você pode combinar também uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Ó, renda vitalícia, porém, se eu viver menos que 3 anos, 5 anos serão pagos. Né? Obviamente que para o seu beneficiário. Sim, você também pode escolher isso. Então são as formas de conversão do valor. Você pode fazer uma conversão parcial também. Você pode chegar e falar assim, não, desses 700 que eu juntei, 350 eu vou converter numa forma de renda e os outros 350 eu vou sacar. Pode fazer assim, tá? Então todas essas alternativas você vai ter lá na frente quando você for decidir o que fazer com o seu recurso de previdência, que você juntou e acumulou na previdência. Então não é só transformar numa renda mensal. E isso é importante porque muitas vezes a pessoa chega num banco, né, você já pode ter passado por isso, você chega num banco e fala assim, eu quero ver minha previdência. A pessoa chega lá e pergunta assim, quanto você vai pagar? Tanto, então tá, sua renda mensal vai dar tanto. Na verdade aquilo ali é uma estimativa, aquilo estima-se uma rentabilidade anual, estima-se, né, que essa rentabilidade, né, vai ser aquela e que por isso, se você juntar aquele valor todo, vai dar aquela conversão. Porém, você pode juntar mais ou menos. Então aquilo tudo é um planejamento, é uma estimativa. Não significa que o banco está comprometido a pagar aquele valor na hora que você contrata. Nada a ver. Então, isso é o importante você entender. E aí a gente fala, né, a renda vitalícia é vantajosa. Ela vai levar em consideração o saldo no final do plano, a idade de aposentadoria, né? Que aí para o banco calcular quanto tempo de expectativa ele acha que você pode ter. E em caso de morte no período de recebimento, o saldo restante no plano é destinado à seguradora. Então, você, como a gente explicou, você troca o risco. Né? E aí tem uma coisa chamada de tábua atuarial. Né? O que são as tábuas atuariais? Vamos supor que você tenha juntado 500 mil em reservas, tá? Ao final de um tempo. Então, você tem a tábua atuarial, por exemplo, aqui eu estou dando exemplo da tábua atuarial AT2000 mais 3%, que é uma tábua americana que leva em consideração a expectativa de vida das pessoas lá no ano 2000, mais 3, uma rentabilidade mínima um ano aí, que vai se transformar num fator, e esse fator vai ser multiplicado pela reserva que você tem para dizer qual é a sua renda mensal. Então, se você tiver 65 anos, sua renda mensal vai ser essa aqui. Se você tiver 60, se você tiver 55, vai ser essa aqui. Por quê? Por que vai ser menor? Porque o banco vai entender que você vai viver mais tempo. Então, ele vai te pagar um valor menor. Certo? Outro tipo de tábua atuarial, a tábua BRMS mais 0,
que é brasileira, né, agora de 2010, se não me engano. Então ela já considera a expectativa de vida agora, mais atual. Então, por considerar a expectativa de vida mais atual, o que vai acontecer com essa tábua? Ela vai fazer uma conversão pensando que a gente vai viver mais tempo do que quando ela fez essa conta lá no ano 2000, que ela achava, né, que ia viver menos tempo. Então, ia ter mais, agora ela vai ter mais tempo para pagar. Então, olha que simplesmente a mesma reserva com tábuas atuariais diferentes vão te dar benefícios diferentes e muito diferentes. Diferença aqui, ó, de R$1.000 aqui, quase R$1.000 aqui, quase R$1.000 aqui, tá? É o mesmo valor. Então, quando você contrata a sua previdência, você tem que saber qual é a sua tábua atuarial, que lá no futuro, caso você queira transformar a sua renda, o seu dinheiro, o seu patrimônio acumulado em uma renda vitalícia, essa tábua vai ser aplicada, tá? Então, isso aqui também é um outro ponto que a gente tem que ver. Então, ó, taxa de administração, taxa de carregamento, entrada e saída, quanto que é e tudo mais, rentabilidade, comparando os fundos do mesmo perfil, e tábua atuarial. Tudo isso precisa ser considerado para a escolha de um plano de previdência que atenda aos seus anseios. Tudo isso aí. Perfeito? Uma outra coisa que você pode utilizar a previdência também no seu planejamento familiar, no planejamento sucessório. O planejamento sucessório é aquele planejamento que a gente vai fazer com a finalidade de transferir o nosso patrimônio para os nossos herdeiros, né? Então, normalmente isso é feito através de um processo de inventário, onde você vai ter os advogados e tudo mais, família brigando e tal, vai anos de espera aí, né? Um monte de burocracia, levantamento e tudo mais, para definir para quem vai, em que proporção, aquela coisa toda. Quando você faz um planejamento sucessório, você já, né, em vida começa a se programar para isso. E a Previdência, ela te auxilia nesse processo. Por quê? Porque na Previdência você define diretamente ali no seu plano de previdência quem são os seus beneficiários. E esses beneficiários de previdência, eles são definidos por você e a empresa de previdência, a seguradora, ela vai pagar para quem quer que seja naquele valor que você colocou ali. Tá? Então você consegue planejar em uma velocidade muito rápida. Então você imagina se você tiver, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, não importa o valor, 50 mil, sei lá, não importa. Aquele valor ali, se você tiver esse valor e esse valor tiver que ser transmitido para os seus herdeiros, né, vai ter que entrar no processo de inventário. Quando ele está aplicado em previdência, você já destina, eu quero que fique 30% para o meu cônjuge, eu quero que fique 20% para o filho A e 20% para o filho B. Pronto, né? Aí deu 70, faltou 30 ainda. E 30% para minha mãe. Posso fazer assim, né? Ou 30% para o meu sobrinho tal, que eu gosto muito dele. Você pode já fazer a sua definição ali do jeito que você quiser, certo? Então, caso aconteça aí a sua ausência, né? Nesse período, a liberação ela é muito mais rápida, né? Ela é direto para o beneficiário, ninguém questiona, o dinheiro de previdência não entra em processo de inventário. Então ele é muito mais simples para você fazer, é muito comum na utilização da previdência como instrumento de sucessão, tá? Então isso aí é uma coisa que assim vale muito a pena a gente sempre pensar nisso aí, porque a Previdência tem essa característica que facilita nesse processo. Então é possível escolher seus beneficiários à proporção de cada um, você pode fazer indicação de beneficiários de percentual da reserva que cabe a cada um, no momento da sucessão os beneficiários indicados recebem os valores acumulados sem obrigatoriedade de inventário, né? Você vai ter uma economia nesse processo de impostos, tá? Que o imposto de transmissão vai ter que ter, você tem os custos advocatícios, né? Normalmente a gente calcula em torno de 10% total dos custos aí com inventário, né? E tempo que a reserva não tem obrigatoriedade de entrar em processo de inventário, então é pago diretamente aos beneficiários indicados de uma forma muito mais rápida, né? Em questão de dias aí. Então não é aquela coisa de meses, anos e tal, né? Então a Previdência também possui essa característica que é muito benéfica para o planejamento sucessório.
Um aspecto que todo mundo sempre questiona é a questão da segurança. Ah, então tá, eu vou fazer minha previdência ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou na Caixa, porque essas instituições são maiores, são mais conhecidas e tudo mais, e elas, eu tenho, meu dinheiro está seguro. Na verdade, isso é balela, isso não tem nada a ver, e nós estamos aqui, né, a Valor Investimentos, eu estou aqui, justamente através desse programa aí de educação financeira, que inclui essa palestra de previdência, te mostrando, né, mostrando para você como você pode melhorar os seus investimentos quebrando uma série de informações que são mentirosas. E essa é uma delas. Então, hoje, né, os fundos de previdência, eles são fiscalizados pelo Banco Central, certo? Então, ele é separado, esse dinheiro ele é separado do caixa da empresa, do banco, no caso. Então, o banco não usa o dinheiro da Previdência para pagar a conta dele, nada disso, não pode. Nenhuma instituição faz isso com dinheiro de Previdência, é impossível, é proibido. Isso é um fundo separado. Então você tem a fiscalização do Banco Central. O que pode ter de risco num plano de previdência ou não é o quanto que você escolheu na hora que você escolheu o perfil. Lembra lá atrás que a gente mostrou aquele gráfico, relação risco-retorno? Então o risco é se você escolher uma carteira agressiva, isso tem risco, mas aonde que está essa carteira, isso é indiferente. Se está num banco, no outro, ou numa empresa independente, não importa, não importa, isso aí realmente não importa. Então, a única coisa que justifica você ter um plano de previdência numa instituição maior, achando que você está com mais seguro, é a sua desinformação, porque isso não muda nada, isso não muda nada. Para vocês terem uma ideia, né, a SUSEP, certo? Ela que regula esse mercado, e as empresas todas são obrigadas a constituir reservas técnicas. E essa reserva técnica é a garantia, né? É a garantia de que o benefício de todos os participantes serão pagos. E essa reserva técnica ela é acompanhada pelo SUSEP continuamente. Então não existe nenhum risco adicional de você ter um plano de previdência numa instituição A ou B, tá? Mesmo que você nem conheça a instituição ou ainda não tenha ouvido falar, se ela tiver ok, né, dando a SUSEP, que os planos de previdência só funcionam se a empresa estiver ok, então, tendo plano de previdência não faz a menor diferença. Se essa empresa vier a quebrar amanhã, esse fundo de previdência ele é transferido para outra administrar. Então, não justifica, em hipótese alguma, você pagar mais por conta disso. Isso é fruto de desinformação. Então, como agora, né, a gente está falando sobre esse assunto, você está participando aí dessa palestra conosco, né, a gente espera que isso seja mais uma informação ultra válida que te auxilie a ganhar mais dinheiro, a melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, por conta da informação que a gente está passando aqui para você, que é o nosso trabalho, tem a ver com o nosso trabalho de assessoria de investimentos, te orientar nesse processo. Então, depois disso que a gente falou, coloquei aqui um ranking de portabilidades. Quem são as empresas que estão mais recebendo portabilidade no ano, né? No ano 2013, né? Esse é o ranking aqui de agosto da SUSEP, certo? Vocês podem ver aí que as empresas estão recebendo. A Icatu é a campeã que mais está recebendo aporte, né, na Previdência, transferência proveniente de outras instituições, ok? Quando devo iniciar meu plano de Previdência? Na verdade, se essa conta é simples, né? Se a minha Previdência vai acontecer porque eu preciso ter o aporte, preciso ter a rentabilidade, então quanto antes melhor, porque mais esse dinheiro vai trabalhar para mim, vai gerar rentabilidade acumulada, juros sobre juros, para que eu possa constituir um patrimônio que me seja favorável no futuro. Então não existe idade mínima, tá? Então se eu vou consumir com bastante antecedência, se eu vou contribuir com bastante antecedência, então eu posso até contribuir com menos, porque no longo prazo o juros sobre juros vai ser o maior responsável pela formação da minha reserva. Então é isso aí. Não existe uma idade mínima, né? Existem planos de previdência infantil, inclusive, que você pode fazer. Então aqui um exemplo de uma simulação de plano. Vou fazer uma simulação de plano. Eu quero contribuir R$200 por mês, tenho 25 anos, pretendo trabalhar até 65,
minha idade e tal. Então, se a minha rentabilidade líquida anual estimada, dependendo, então isso aqui é uma estimativa, né? Se a rentabilidade líquida da minha previdência for de 9% ao ano, então significa que lá na frente eu vou acumular 777 mil e que eu posso, se eu quiser, trocar por uma renda mensal de R$ 4.596, certo? Então é estimativa. Se ela render mais, aí minha renda vai ser maior, o valor acumulado vai ser maior. Então o que interessa no frigir dos ovos aí na Previdência é quanto que você vai ter de saldo bruto no final, a sua reserva bruta total. Isso que vai interferir, porque é isso que vai ser convertido na sua renda mensal. Então, por isso que a rentabilidade, quanto maior ela for, maior reserva e maior vai ser a sua remuneração, caso você queira trocar por uma renda mensal vitalícia. Perfeito? Caso da Previdência Infantil, um outro exemplo, né? De 0 a 21 anos, rentabilidade média estimada 10% ao ano, então vou acumular 107 mil, vou ter uma renda temporária bruta, né, de 5 anos, por exemplo, de 1.936. Então isso é uma forma, a Previdência também te dá uma forma de criar projetos de longo prazo. Então nesse caso aqui, de repente eu posso garantir com 21 anos uma renda mensal para o meu filho, por exemplo, que está nascendo hoje, já para quando ele sair da faculdade já ter algum recurso ali para se virar, uma mesada, uma coisa assim, e que vai dar tranquilidade para ele na entrada do mercado de trabalho, por exemplo. Ou que ele pega esse dinheiro todo e utilize de uma outra forma, mas são formas de você planejar, fazer planejamento de longo prazo também. A Previdência também vai te auxiliar nisso por causa da questão tributária, lembra da tabela regressiva? Então pode ser que ela te auxilie nesse processo aí. Então vimos que a Previdência pode ser utilizada para planejamento tributário, para aposentadoria, para planejamento sucessório, né, e para projetos de longo prazo, como esse o caso aqui. Previdência privada. O que é isso mesmo? É aquela coisa que a gente guarda dinheiro por um tempo para garantir o nosso futuro. É como se fosse um sonho, só que na prática a gente decide o que quer para depois de um tempo a gente realmente conseguir. Escolhemos o caminho que queremos trilhar e caminhamos com calma e segurança em direção ao futuro. Mas esse caminho é bem importante. Não seria legal se você escolhesse o caminho errado e depois te dissessem para escolher entre dois, quando na realidade existem centenas de alternativas que são drasticamente diferentes e que mudam totalmente o tamanho do seu sonho. Estamos falando de um caminho que você vai ficar anos percorrendo. Não faz sentido você tomar essa decisão em uma conversa de 15 minutos com algum engravatado. O que você tem que fazer é olhar cada uma dessas centenas de alternativas na cara e não levar essa escolha de forma leviana. É comparar uma com a outra e saber que você realmente escolheu o melhor caminho.